Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre limites, sobre os nossos limites. Isso é um tema muito interessante se pararmos para pensar um pouquinho. Consigo me lembrar claramente das minhas primeiras práticas no yoga, minha professora, minha mestra falando para mim respeitar meus limites, de como é importante nós respeitarmos nossos limites. Isso no início soou um pouco estranho. Limite para mim sempre foi uma barreira. Limite sempre foi um muro, algo que me impunha restrições. Com o passar do tempo, ouvindo mais o que ela tinha para me ensinar, eu fui percebendo que limite é algo que é um ponto onde conseguimos chegar, né, nesse momento. Limite é o algo que eu consigo fazer nesse momento. É a atividade física, a atividade corporal, a atividade emocional, a atividade mental, que consigo no momento atual. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com o futuro. E esse limite muitas vezes é um ponto além da onde eu estou indo. O entender o limite, isso eu percebia muito no ensinamento dela, é se entregar profundamente naquilo que tu está fazendo e deixar ir, deixar o corpo ir, deixar a nossa percepção ir em frente, perceber aonde está esse limite. É o se entregar. Respeite o limite. Respeite não é acomodação. Respeitar não é resignação. Resignação é quando nós temos convicção de que chegamos a ele, que não podemos fazer mais nada a respeito, então nos resignamos. Chegamos até aqui, foi o que conseguimos. É de muita importância nós trabalharmos e percebermos isso. Onde está esse ponto? Porque muitas vezes, principalmente quando nós começamos, nós não temos nem noção do que... Eu não tinha nem noção do que ela estava falando em termos de limite. Para falarmos de limites, precisamos falar também de autoconhecimento. Autoconhecimento, como o nome diz, é conhecer-se a si mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos para entender aonde fica esse ponto que nos é mais adequado para o momento. Esse ponto que está entre a acomodação e a resignação. Esse ponto que está em onde a gente pode chegar e onde a gente acredita que pode chegar, né? Então esse ponto vai ser definido pelo nosso autoconhecimento. Até porque esse ponto ele muda com o passar do tempo. Nós, através das nossas vivências, das nossas práticas, da nossa experiência, nós normalmente avançamos, nós evoluímos. Então, esse ponto que nós chamamos de limite, ele muda de lugar. Se eu podia andar 10 quadras, hoje eu posso andar 12. Se eu posso andar 12, amanhã talvez eu ande 14. Quem vai perceber essa mudança desse ponto onde além dele é difícil ou não é adequado ir, é a nossa percepção de nós mesmos. Só essa percepção de nós mesmos vai nos dar um ponto limitador seguro. Sobre limites, quando me perguntam, eu gosto muito de falar alguns exemplos fora até da parte do yoga. Para quem me conhece ou conhece a minha história, sabe que eu cheguei no yoga muito levado pelas minhas dificuldades físicas de um determinado momento da minha vida. Eu estava obeso, sedentário e sofrendo muitas consequências disso. Isso me fazia muito mal. Então eu acabei chegando no yoga como um caminho para solucionar esse meu sofrimento. E que realmente eu consegui. Tive muito sucesso dessa busca ali, o yoga me trouxe isso. Mas o yoga me trouxe também a vontade, a possibilidade de correr. Eu sou um corredor amador também, um atleta amador de corridas, além de praticante do yoga. Na corrida eu consigo ter exemplos mais claros de superação do limite, talvez mais fáceis de explicar e dividir com as outras pessoas. Porque mais ou menos 1 ano, 2 depois que eu comecei a praticar yoga, eu comecei a correr. E eu não corria nada, eu não corria uma quadra, eu não corria coisa nenhuma assim. E sistematicamente comecei a treinar, dia após dia, mês após mês, meses e tal. Aí percebi que eu podia correr.
eu pensava que não podia, então meu limite estava em não correr, eu não posso correr, esse era meu limite. Com o passar do tempo, esse limite mudou para eu posso correr, se eu respeitar a minha capacidade, a distância de respiração, de tudo, eu posso correr. Passado menos de um ano, eu corri a minha primeira prova de corrida, minha corrida oficial, com percurso, com outros corredores, com numeração e tal. Corri 10 quilômetros em um ano. Eu achei isso uma coisa totalmente fora da minha possibilidade. Eu pensei que eu nunca conseguiria fazer isso. Se perguntasse para mim há um ano e meio atrás, eu diria que isso é maluquice, que é loucura. Foi passando o tempo e eu fui treinando mais, conhecendo pessoas, interagindo, treinando e evoluindo. 3 anos depois de eu ter começado a correr, eu corri a minha primeira maratona. Para quem conhece corridas, maratonas são provas de 42 quilômetros, que eu fiz em 4 horas. Então, para quem 3 anos antes nem sabia correr ou acreditava que não corria, eu corri uma prova de 42 quilômetros. Onde está o meu limite? Né? Onde essa transição de limite vai acontecendo e vai evoluindo? Depois disso ainda corri ultramaratona, que é aquelas provas além da maratona, corri provas de montanha, corri provas na praia, acima de 80 quilômetros de extensão. E até nesse próprio processo de correr essas provas muito longas, durante a prova, durante a participação, durante essas horas que participamos, a noção de limite ela vai mudando. Muitas vezes nós chegamos no meio da prova com a certeza de que não vamos conseguir terminar e concluímos. Ou seja, aquela certeza do nosso limite não era real. Então, muitas vezes, essa percepção que temos, ela é baseada em imagens, a nossa autoimagem, a nossa autopercepção e o que nós acreditamos naquele momento. Não é necessariamente as nossas possibilidades. Obviamente que nós precisamos respeitar essa nossa percepção de capacidade. Obviamente que se nós acreditamos que o nosso limite está ali, nós precisamos respeitar esse limite. Mas nós podemos trabalhar, nós podemos nos preparar, nós podemos caminhar para que esse limite, mesmo que seja mental, mesmo que seja emocional, que não seja físico, no caso da corrida, ele precisa avançar. Falaremos mais sobre esse assunto aqui no canal, nas nossas mídias, nas nossas plataformas, e gostaríamos que vocês contribuíssem com o que vocês estão percebendo, com o que vocês entendem desse conteúdo e com sugestões de novos conteúdos. Participe conosco no YouTube, participe conosco no Facebook, no Instagram, onde for mais conveniente para vocês. O nosso blog, né? Sempre o Calma e Respira é o ponto de localização. Muito gratos, meus queridos, até a próxima. Namastê.